Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar, né, sobre a independência dos Estados Unidos. É o último conteúdo da segunda unidade, né? Esse conteúdo é bastante importante e relevante. Lembra que a semana passada, a videoaula da semana passada, nós falamos, né, sobre a Revolução Francesa, que da Revolução Francesa eu expliquei algumas coisas e dando a entender já desse conteúdo aqui da independência dos Estados Unidos. Nesse conteúdo, que será o último, depois, na terceira unidade, a gente vai tratar das outras independências, isso aí da independência da América Latina, tá certo? Então, vamos dar início à independência dos Estados Unidos. Mas, para que isso fique bem claro, a gente vai observar alguns acontecimentos para que se efetivamente desse a essa independência, tá certo? Então, primeiro a gente tem que observar que os Estados Unidos, naquele período, ainda era uma colônia, né? Ou seja, por isso que a gente trata das colônias, características das 13 colônias, porque realmente havia algumas características que eram importantes para que se houvesse essa independência. Então, havia dois tipos de características importantes. A colônia de exploração, que tinha grandes latifúndios. Esses latifúndios eram agroexportação, a mão de obra escrava, né? Alguns gêneros tropicais exóticos, e a colônia de povoamento. Esses eram pequenas propriedades, era agricultura de subsistência, a mão de obra livre e predominantemente, e os gêneros eram similares aos dos europeus. Nesse período, havia um desenvolvimento econômico como as colônias do norte, sobretudo, eram sempre pouco interessantes economicamente, né? Elas se desenvolveram um importante mercado interno e, rapidamente, esse mercado ele expandiu-se para o exterior, em direção aí ao Caribe e à África, ou seja, aquele contexto que a gente chama de comércio triangular. Com isso, houve um período que foi muito destacado nesse contexto aí, que foi a Guerra de 7 Anos. Por quê? Havia uma preocupação. A França e a Inglaterra disputavam aí povos, né? E o Canadá de outros territórios coloniais, na África e na Índia. Desse confronto participaram os colônios norte-americanos, ao lado dos ingleses. Apesar de vitoriosa, a Inglaterra passou por sérias dificuldades financeiras e resolveu aí cobrar alguns impostos aos colônios, iniciando aí uma revolta generalizada. Então, essa colonização efetiva da América do Norte, ela começou no século XVII, né? Quando a Europa passava por um período aí, como eu falei, de agitação social resultante aí da Reforma Protestante, né? A colonização dessa região foi feita e, em grande parte, por grupos protestantes que buscavam novos lugares para viver livremente dessas perseguições. Esses peregrinos, como foram chamados os primeiros grupos de colônias, eles estabeleceram, a partir de 1660 ou 1620, na costa leste da América do Norte, formando aí uma comunidade que se dedicava à manufatura, à pecuária e à pequena lavoura. O trabalho ele era executado pelo próprio colônio e sua família, não havendo praticamente latifúndio e escravidão. Ali é quando eu falei logo no primeiro slide, as características, né, de povoamento, de exploração. Então, esse tipo de colônia ele interessava pouco a Inglaterra, que buscava aí colônias ricas em produtos primários, que seriam vendidos aí a um bom preço em terras distintas, ou em terras assim, né, como da Europa. Esse perfil, ele correspondia às colônias inglesas do sul,
né, onde havia grandes plantações de algodão, que esse algodão era necessário às manufaturas inglesas, que utilizavam aí o trabalho escravo, né? Assim quanto no sul, essas relações entre a colônia e a metrópole, elas se estreitavam. No norte, com a predominância dos pequenos proprietários, conseguiam-se maior autonomia em relação à metrópole. E a relativa independência econômica também se estendia aí na questão política. Então, durante aí o século XVIII, essas relações entre colônias do norte e metrópoles tornaram-se aí muito tensas, né? Os colônios dessa região disputavam com os comerciantes ingleses e o comércio também de escravo, né? Havia também as pilhagens aos navios espanhóis e a produção aí de manufatura. Uma das mais dinâmicas atividades dos colônios era a compra de melado dos engenhos do Caribe. Para ser transformado em um rum, eles eram trocados por escravos na África, os quais esses escravos eram vendidos aos grandes proprietários da região sul das 13 colônias. O governo aí inglês ele desejava lucrar com esse comércio, aumentando aí então a fiscalização e a cobrança de tributos sobre essas atividades. Então, para isso, o governo inglês ele tomou algumas medidas. Ou seja, que medidas foram essas? Em 1733, o parlamento inglês aprovou a lei do melado, que taxava pesadamente a importação do açúcar e do melado pelas colônias. Com isso, o que aconteceu? Ele começou a prejudicar a fabricação do rum, que era um dos principais produtos locais. Em 1750, uma lei proibiu a produção do ferro nas colônias e, em 1754, outra lei proibia aí a fabricação de tecidos. Então, essas leis não puseram aí fim às manufaturas da colônia, não. Porque o melado ele era contrabandeado para o norte e o rum continuava a ser fabricado aí clandestinamente. Essa guerra de 7 anos, ela vai influenciar por quê? Porque as colônias inglesas na América elas ficavam todas próximas ao Oceano Atlântico. E atrás dos montes Alpalaches, havia aí uma extensa região pertencente aí à França, habitado aí por povos indígenas. Nessa região, alguns colônios franceses dedicavam-se um rendoso aí comércio de peles, com os índios. Essas peles elas eram vendidas à Europa e vendidas por um preço muito alto. E esse crescimento da população nas colônias inglesas exigia uma expansão territorial, que era impedida pelos colonos franceses, que controlavam aí a região situada aí no Apalaches. Com essa guerra aí de 7 anos, que vocês estão vendo no slide, que foi de 1756 a 63, envolveu a França e a Inglaterra. E essas tensões entre os colonos franceses e ingleses só aumentaram. Eclodiu aí em 1758 de conflitos nas colônias. Os colonos ingleses eram auxiliados pelos soldados britânicos e colônias franceses contavam com o apoio de algumas aldeias indígenas. Só em 1763 a França se rendeu à Inglaterra, pondo fim aí à guerra, inclusive nas colônias. Os ingleses anexaram o Canadá às suas colônias da América e as terras, essas terras dos Apalaches, que é os Mississippis, os colonos finalmente tinham terras e poderiam avançar aí para o oeste. Só que o que aconteceu? A Inglaterra ela pretendia ela mesma colonizar as terras recém-conquistadas e proibiu aí a incursão desses colônios nos novos territórios. Essa medida causou aí uma profunda revolta entre todas as colônias. Então, vamos iniciar o primeiro passo,
para esses conflitos aqui. Aqui foram algumas leis que foram criadas, leis intoleráveis, né? Os primeiros passos para a independência, isso ocorre nos anos que seguiram aí a Guerra de 7 Anos. O governo inglês, para cobrir esses gastos provocados pelo conflito, adotou uma política de arroxo, né, fiscal em suas colônias. Em 1773, teve um imposto sobre o chumbo, o vidro e o chá, dificultando aí as atividades. Em 1764, a lei do açúcar, olha, que essa lei do açúcar impunha aí uma severa vigilância para evitar o contrabando do melado. Houve também uma nova lei em 1765, que exigia todo o papel impresso na colônia fosse marcado com o selo real. Ou seja, a lei do selo aí, né? Que vocês estão observando no slide. Pagando aí uma taxa ao governo inglês, né, por selo. Essas medidas, além de arrecadar fundos para a coroa e derrubar aí a concorrência que o governo, que o comércio e a manufatura da colônia faziam na Inglaterra, ele também tinha como... o governo da metrópole concedeu aí uma firma inglesa, a Companhia das Índias Ocidentais, o monopólio de todo o comércio do chá com as colônias. Então, todos os setores da sociedade colonial, eles se uniram contra a autoridade da metrópole. Sociedades secretas conspiraram pela independência, sendo aí a mais famosa delas os Filhos da Liberdade. A população também boicotava todos os produtos ingleses, recusando-se a consumi-lo. Já em março de 1970, uma manifestação contra o novo imposto, né, isso na cidade de Boston, foi duramente reprimida pela Guarda Real Inglesa. E 5 pessoas foram assassinadas, né? No dia seguinte, todas as colônias circulavam aí um panfleto, que nesse panfleto tinha como título O Massacre de Boston, né? Já em 1773, houve aí um navio da Companhia das Índias Ocidentais, carregado de chá, foi assaltado no porto de Boston por um grupo de colonos aí vestidos de índio, né? O chá, ele foi todo colocado para fora do navio, foi todo jogado, né? Jogado ao mar, e esse incidente desse tipo se repetiram aí por várias outras cidades. Nesse clima de agitação, alguns intelectuais de pensamento liberal, inspirado pelas ideias do iluminismo, defendiam aí a independência na colônia. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens de algum deles, né? A exemplo de Thomas Jefferson. Então, aqui foi no período a lei do chá, a lei do açúcar e a lei do selo, né? Essas leis intoleráveis, né? O governo da Inglaterra ele fecha aí o porto de Boston e ocupa aí militarmente a região, exigindo aí indenizações, né? Diante dessas medidas, das ideias iluministas que circulavam na região, os representantes das colônias reuniam-se na cidade aí da Filadélfia em um congresso continentais. E aí aparece logo a Declaração da Independência, né? Então, o segundo congresso, que a gente chama de continental, ele reuniu-se aí em 1775, decidindo aí a criação de um exército colonial que foi dirigido por George Washington, que foi, naquele período, um rico plantador de algodão do sul. E no dia 4 de julho de 1976, houve aí essa declaração dos direitos, essa declaração da independência, que foi redigida por Thomas Jefferson, e dela constataram ainda os princípios dos direitos naturais dos homens, inspirado em alguns pensadores iluministas, né? O direito de rebelião de um povo contra um governo que não garantisse tais direitos. A independência estava proclamada, mas ainda não fora conquistada, né? Foram necessários anos aí de lutas sangrentas para que ela se efetivasse. O exército norte-americano não possuía estrutura suficiente para
nem suficiente, nem organizada e nem tampouco recursos financeiros para enfrentar aí o exército inglês. E apesar dessas dificuldades, a situação favorecia os norte-americanos, que conheciam o território, né? Não só conheciam, mas onde eles lutavam e contavam com o apoio de colonos, que ao mesmo não pertencendo aí a um exército regular, praticavam constantes atos de sabotagem contra a tropa real, né? Aqui é o primeiro, está falando naquela declaração, foi dia 4 de julho, por Thomas Jefferson. Aqui a declaração da independência. Aqui a imagem de Thomas Jefferson, que foi um dos redatores da Declaração da Independência dos Estados Unidos e foi o terceiro presidente. Esta gravura é uma gravura francesa que mostra aí os cidadãos, né, de Nova York derrubando a estátua de Jorge III, rei da Inglaterra, após a leitura pública da Declaração da Independência. Essa estátua ela foi fundida e transformada em balas de chumbo. Então, a Guerra de Independência foi entre 1776 a 1781. O comandante das tropas foi um norte-americano, o fazendeiro George Washington, com apoio militar da Espanha e dos norte-americanos, conseguiram finalmente aí a sua independência, né? Então, no entanto, essas forças americanas tinham um problema para manter os territórios rebeldes, o que dificultava a vitória definitiva sobre a Inglaterra, né? Benjamin Franklin, então, embarcou para Paris, a fim de conseguir o apoio da França e a causa aí americana. O governo absolutista da França, o qual não interessava a independência dos Estados Unidos, mas sim a oportunidade, né, de derrotar o tradicional inimigo, não deixou escapar essa chance, né? Então, a aliança com a França e logo depois com a Espanha foi decisiva para apressar o fim da guerra, né? Houve um aparato militar francês que ajudou muitas forças rebeldes. A batalha decisiva também de Othon, que quando os soldados ingleses foram cercados pelas forças francesas e norte-americanas, e após a derrota, os ingleses se retiraram. No entanto, a paz definitiva foi assinada só em 1783, quando a Inglaterra ela reconheceu legalmente a existência de um novo país, ou seja, dos Estados Unidos, né? Pela primeira vez estava rompido aí o cordão, né, que a gente chama o cordão umbilical, que prendia a colônia à metrópole. Uma das principais essências do absolutismo eram as relações coloniais. Essa ruptura de um desses elos significou que existiu uma crise profunda no ar, iniciada aí na própria Inglaterra com as revoluções do século XVII e continuada no século seguinte com a Revolução Industrial e o Iluminismo, né? Todos esses acontecimentos foram elementos de um mesmo processo. A crise do absolutismo teve seu ponto de culminância aí na Revolução Francesa, conteúdo que a gente estudou na aula passada. Então, depois de todo esse reconhecimento, houve aí o Tratado de Versalhes, né, que era um reconhecimento inglês da independência das 13 colônias, que também, nessas terras entre os grandes lagos, o Rio Ó, o Mississippi, o Monte Appalaches, Senegal, África, Santa Lúcia e Tobago, no Caribe, voltaram ao comando francês. E a Flórida, na América, e Minorca, na Europa, voltaram aí às mãos espanholas. Houve também um ato importante, que foi a primeira Constituição Iluminista, essa de 1787. Esses representantes ingleses independentes aprovaram a Constituição norte-americana, válida até hoje. Essa Constituição ela defende um governo republicano, uma divisão do Estado entre 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E também uma eleição de governantes pelo povo. O primeiro país a adotar, né, essa
essa coisa iluminista, no entanto, não liberou seus escravos e nem importou com os povos indígenas da região. Apesar disso, né, os Estados Unidos tornaram-se um modelo de aplicação daquelas ideias, por serem considerados a primeira democracia moderna. Então, essa foi finalizada como foi, né, esse processo de independência dos Estados Unidos, tá certo? Agora eu vou fazer a correção da atividade da página 52 e 53. Vocês têm em mãos o livro para que vocês façam a correção. Essa correção é daquelas atividades complementares, viu? Então, a primeira questão é uma questão da Universidade do Rio Grande do Sul. Por volta de 1811, o Império Napoleônico atingiu seu apogeu. Direta ou indiretamente, Napoleão dominou mais da metade do continente europeu. Tal conjuntura, no entanto, reforçou os sentimentos nacionalistas da população dessas regiões. A ideia de nação, inspirada nas próprias concepções francesas, passou a ser uma arma desses nacionalistas contra Napoleão. Assinale a afirmação correta relativa à conjuntura anteriormente delineada, né? Então, a letra A está. Após o bloqueio continental em todos os estados submetidos à dominação napoleônica, os operários e camponeses, beneficiados pela prosperidade econômica, atuaram na defesa de Napoleão contra o nacionalismo das elites locais. Então, aqui vocês já vão observar um erro por conta de colocar operários e camponeses sendo beneficiário de uma prosperidade, que em nenhum momento isso ocorre. Então, a letra A é incorreta. A letra B, a Inglaterra procurou manter-se longe dos problemas do continente, isolou-se e não interveio nos conflitos desencadeados pelos anseios de Napoleão de construir um império. A Inglaterra não só contribuiu, como a vinda da família real teve total auxílio dos ingleses, da Inglaterra, né? A Inglaterra deu um apoio muito importante, por quê? Porque quando Napoleão ele decide invadir também Portugal, a corte portuguesa, ela não... por conta do pacto colonial e tudo, eles decidem não lutar contra as tropas napoleônicas. Então, a Inglaterra, ela ajuda. Então, a letra B está incorreta. Letra C, a Espanha, vinculada à França pela dinastia dos Bourbons, desde o século XVIII, não reagiu à dominação francesa. Em nome do respeito às suas tradições e seu nacionalismo, a Espanha aceitou a soberania estrangeira imposta por Napoleão. Primeiro que a Espanha e a França, em vários momentos, eles estavam opostos, né? Então, em nenhum momento na história eles têm essa questão de união, até pela questão dos territoriais, a disputa territoriais. Então, a letra C também está errada. Na letra D, em 1912, Napoleão estabeleceu sólida aliança com o Papa, provocando a adesão generalizada dos católicos. Temporariamente, os surtos nacionalistas foram controlados, o que levou a garantias errado também. Então, a correta é a letra E. Por quê? Herdeira da filosofia das luzes, a ideia de nação, tal como difundida na França, fundou-se sobre uma concepção universalista do homem e seus direitos nacionais. Essa concepção, porém, pressupunha o princípio do direito dos povos a dispor sobre si mesmo. Então, a resposta correta da questão da página 52 é a letra E. Na segunda questão, também sobre Napoleão, vem falando, antes Napoleão havia levado grande exército à conquista da Europa. Se nada sobrou do Império Continental, que eles
sonhou fundar, todavia ele aniquilou o antigo regime por toda parte, onde encontrou tempo para fazê-lo. Por isso, também seu reinado prolongou a revolução e ele foi o soldado desta, com seus inimigos jamais cessaram de proclamar. Então, vocês vão ter que marcar a alternativa, tendo em vista a expansão dos dois revolucionários, proporcionada pelas guerras conduzidas por Napoleão, é correto afirmar. Então, letra A. Os governos sob influência de Napoleão investiram no fortalecimento das corporações de ofício e dos monopólios. De jeito nenhum. O que eram as corporações de ofício? Aquelas pessoas que eram basicamente as que a gente dizia ser as letradas, as que tinham funções burocráticas. Na letra B, as transformações provocadas pela conquista napoleônica implicaram no fortalecimento das formas de trabalho compulsório. De forma alguma também. Na letra C, Napoleão, em todas as regiões conquistadas, derrubou o sistema monárquico e implantou repúblicas. Nenhum momento da história monárquica, né? Monarquia é monarquia. Né? A única... e mesmo assim, depois da independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro, né, o Brasil ainda continua sendo um governo monárquico. Então, até porque tinha ainda laços da monarquia. Depois foi implantado a república no Brasil. Mas qualquer conceito que fale sobre monarquia, ela vai ser hereditária e ela não tem nenhuma correlação, nenhum momento de implantação da república. Então, a resposta correta é a letra D. O domínio napoleônico levou à redefinição do mapa europeu, ok, né? Pois ele fundou pequenos territórios, além de autônomos, ele criou, assim, estados maiores. Na terceira questão, durante o período napoleônico, dentre as medidas adotadas por Bonaparte, assinala aquela que teve repercussões importantes nas relações comerciais com o Brasil e a Inglaterra. Olha aqui para vocês terem a noção. Tudo que ele fosse fazer ia repercutir com o Brasil e Inglaterra, porque havia um acordo, né? Um acordo diplomático. Uma das questões que Dom João ele não fica em Portugal é justamente para não quebrar esse vínculo que ele tem com a Inglaterra. Então, a letra A, restauração da financeira com a consequente fundação do Banco da França em 1800. Não. Letra B, declaração do bloqueio continental em 1806, com a qual Napoleão visava arruinar a indústria e do comércio inglês. Essa é a resposta corretíssima. O intuito dele que houvesse essa determinação do bloqueio continental, né? Na quarta questão. Quarta questão é sobre Napoleão também, só que é um documento. E esse documento, a gente vai observar que vocês vão ter que dar dentro desse... Qual a contradição evidente Qual a contradição evidente entre o artigo do título 1, 2, 3? E qual o processo de revolução? Então, né? Primeiro, o que a gente vai observar é evidente nesse documento é que o progresso era visto pelos iluministas exclusivamente como um processo positivo e como uma solução para um problema da humanidade. Na letra B, que artigo determina um processo democrático que legitimava o poder do imperador? Na sua opinião, isso torna o ato napoleônico democrático? Então, aí vocês vão ter que observar as primeiras consequências do processo no meio ambiente, após a Revolução, né, do século e do início, a exploração dos bens naturais do nosso planeta, que aumentou de maneira aumentou, né? E, entretanto, os avanços da medicina, por exemplo, possibilitaram a melhoria na qualidade de vida das pessoas.
Na letra C, identifica algumas situações no contexto pós-revolucionário francês que tornaram possível a concentração de poder nas mãos de apenas uma pessoa. Então, é uma resposta também pessoal, mas aí uma reflexão, né, que dependerá aí do que foi debatido na questão anterior. Então, aí vocês vão ter que observar para que vocês respondam diante dessa questão, né? Corrigir uma atividade. Na próxima videoaula, como eu disse, a última videoaula, foi a última videoaula da segunda unidade. Então, pretendo começar a retomar os conteúdos, fazer umas revisõezinhas daqueles conteúdos que vocês aprenderam na segunda unidade toda, tá certo? Então, corrijam direito as dúvidas que forem surgindo, tire, porque quando a gente voltar presencialmente, eu só vou fazer as correções, né? Porque a gente já vai entrar, não sei, né? Aí como é que vai ser, se a gente vai entrar na terceira unidade. Então, é necessário que vocês estejam acompanhando certinho para não acumular conteúdos, tá certo? Então, até a próxima aula, viu? E fiquem em casa, todos fiquem